A maior parte das pessoas passa a vida inteira acreditando que seus fracassos são resultado de circunstâncias externas. Falta de sorte, falta de apoio, falta de oportunidade, eventos ruins fora do controle. Mas, segundo Tony Robbins, existe algo muito mais profundo acontecendo, algo que opera silenciosamente dentro da mente e que a maioria nunca percebe. Esse algo é um ciclo interno que dirige nossas emoções, determina nossas ações e influencia até aquilo que pensamos ser escolhas racionais. Esse ciclo age de forma tão automática que muitas vezes você acredita que está tomando decisões conscientes, quando na verdade está apenas repetindo padrões antigos. Robbins ensina que tudo começa com um pensamento, aparentemente pequeno, quase imperceptível, mas que carrega um peso enorme. Esse pensamento gera uma emoção, e essa emoção molda a qualidade da ação que você executa. A ação, por sua vez, produz um resultado, que reforça o pensamento inicial, criando um loop poderoso e, muitas vezes, destrutivo. É assim que a autossabotagem nasce, não como um ato consciente de prejudicar a própria vida, mas como um reflexo automático de padrões emocionais enraizados. Você pensa que não é bom o suficiente, sente insegurança, age com hesitação e, ao agir com hesitação, gera resultados fracos que confirmam exatamente aquilo que temia ser verdade. E quanto mais esse ciclo se repete, mais forte ele se torna. Ele começa a parecer parte de você, quando, na verdade, é apenas um programa mental rodando sem supervisão. Robbins diz que o problema não é você, e sim o estado emocional e mental em que você vive. Quando você está em um estado pobre, mentalmente cansado, emocionalmente drenado, fisicamente desanimado, suas decisões se tornam pequenas, defensivas, evitando riscos e buscando apenas alívio momentâneo. Esse é o território mais fértil para a autossabotagem. Você começa a adiar aquilo que sabe que precisa fazer. Começa a escolher o caminho mais fácil, e não o mais certo. Você se convence de que está pensando bem, quando na verdade está apenas evitando o desconforto. O mais perigoso disso tudo é que o ciclo é silencioso. Ele não aparece como uma voz gritante dizendo não faça isso, mas como um suspiro sutil de dúvida, uma sensação vaga de insegurança, uma justificativa aparentemente lógica. O cérebro humano é um mestre em inventar explicações para proteger você daquilo que é desconhecido. E por isso a autossabotagem se mistura à racionalidade, fazendo você acreditar que está sendo prudente quando, na verdade, está apenas repetindo o mesmo padrão que sempre o manteve preso. Esse ciclo invisível age de forma tão natural que se torna difícil perceber onde ele começou. Talvez tenha sido um comentário que alguém fez sobre você anos atrás. Talvez tenha sido uma crítica que você recebeu e guardou. Talvez tenha sido um erro que ainda dói lembrar. Cada experiência emocional marcante tem o poder de moldar a forma como você pensa e, com o tempo, essas formas de pensar moldam sua identidade. Robbins insiste que a identidade, aquilo que você acredita ser, é a força mais determinante da sua vida. Se você acredita que é alguém que sempre falha, você vai agir de maneira compatível com essa crença. Se acredita que não merece sucesso, vai inconscientemente se afastar de toda oportunidade que poderia levá-lo adiante. E tudo isso acontece sem que você perceba claramente que está se sabotando. A autossabotagem também se alimenta da repetição. Cada vez que você hesita, adia, evita, recua ou se diminui, você reforça o padrão interno que cria exatamente esse comportamento. Robbins compara isso a fortalecer um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica. Infelizmente, muitos treinam o músculo da insegurança, da dúvida, da paralisia, sem notar que fazem isso diariamente. Pequenas escolhas acumuladas constroem grandes destinos, mas também constroem grandes limitações. A mente humana gosta de confirmar aquilo que acredita. Por isso, se você acredita que não consegue, seu cérebro vai destacar cada erro para validar essa crença. É um sistema perfeito para manter você exatamente onde está. E esse é um ponto crucial. Autossabotagem não é falha de caráter, mas um mecanismo de sobrevivência ultrapassado. Em algum momento do passado, você aprendeu que evitar, recuar ou se esconder era mais seguro do que agir. Talvez tenha funcionado naquela época. O problema é que o cérebro não atualizou o software emocional desde então. Ele continua tentando protegê-lo, mesmo quando a proteção atual custa sua própria evolução. Robbins enfatiza que, enquanto você não quebrar esse ciclo, vai continuar vivendo abaixo do próprio potencial, repetindo histórias antigas como se fossem verdades absolutas. E o pior é que, após anos presos nesse padrão, muitos começam a acreditar que são assim mesmo, quando, na verdade, são apenas prisioneiros de um estado emocional recorrente.
O ciclo da autossabotagem é sutil, mas devastador. Ele corrói sua confiança, reduz sua energia, cria desculpas e limita sua visão. E quanto mais tempo você permanece dentro dele, mais difícil parece escapar, não porque seja realmente difícil, mas porque você perde a perspectiva de que existe um caminho diferente. A boa notícia, como Tony Robbins sempre reforça, é que qualquer ciclo pode ser quebrado, desde que você perceba que está dentro dele. O primeiro passo para romper esse padrão é enxergar a autossabotagem não como um destino, mas como um comportamento repetitivo que perdeu o propósito. E é exatamente esse ponto de consciência que abre a porta para o próximo capítulo, onde começamos a explorar o verdadeiro núcleo do problema: as crenças silenciosas que moldam sua vida muito mais do que você imagina. Se o ciclo da autossabotagem começa com pensamentos automáticos que moldam emoções e ações, o que realmente sustenta esse ciclo são as crenças silenciosas que você carrega. Tony Robbins afirma com firmeza que nada determina mais sua vida do que aquilo que você acredita ser verdade sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o que é possível ou impossível para você. Essas crenças não são necessariamente escolhas conscientes. Muitas vezes, elas nascem de experiências antigas, interpretações distorcidas ou emoções não resolvidas. E o mais impressionante é que, mesmo sem perceber, você passa a viver como se fossem regras absolutas. Uma crença limitante é como uma lente invisível que filtra tudo ao seu redor. Quando você acredita que não é capaz, seu cérebro automaticamente procura evidências para confirmar isso. Esse processo é chamado por Robbins de consistência mental. A mente procura se alinhar com aquilo que acredita ser verdade, mesmo que isso signifique limitar seu próprio potencial. Assim, você começa a interpretar tudo à sua volta de um jeito que confirma suas limitações. Se você acerta, minimiza o mérito. Se erra, amplifica o fracasso. Aos poucos, sua identidade passa a se moldar em torno dessas crenças, e você para de questioná-las, como se fossem leis naturais. O que poucas pessoas entendem é que essas crenças, embora pareçam sólidas, são apenas decisões feitas em momentos de dor ou confusão. Talvez alguém tenha dito que você não era inteligente o suficiente. Talvez uma experiência traumática tenha ensinado que é perigoso tentar algo novo. Talvez você tenha falhado uma vez, quando estava emocionalmente fragilizado, e essa falha ganhou tamanho desproporcional dentro da sua mente. Robbins destaca que, sempre que uma emoção intensa acompanha um evento, o cérebro registra aquele momento como algo importante. Com isso, a mente cria uma verdade para protegê-lo, ainda que, na vida adulta, essa proteção se transforma em prisão. E o mais devastador é que as crenças limitantes operam no nível inconsciente. Você não acorda dizendo: vou acreditar que não sou bom. Em vez disso, você simplesmente vive como se fosse verdade. Você se encolhe, recusa oportunidades, se diminui, evita riscos. E quando alguém tenta incentivá-lo, você encontra justificativas para manter a crença velha e familiar. Isso acontece porque o cérebro prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo quando o conhecido causa sofrimento. Robbins explica que a mente humana é orientada por dois impulsos: evitar dor e buscar prazer. E ela muitas vezes associa mais dor à mudança do que à permanência. Por isso, crenças antigas, mesmo destrutivas, são mantidas como forma de segurança. Mas o mais surpreendente é que essas crenças moldam não apenas a forma como você age, mas também a maneira como você interpreta suas emoções. Se você acredita que não merece sucesso, qualquer desconforto durante um novo projeto será interpretado como prova de que está indo pelo caminho errado. Porém, se você acreditasse que é capaz, o mesmo desconforto seria apenas um sinal de crescimento. Ou seja, a diferença entre desistir e persistir muitas vezes não está na dificuldade real, mas na crença que você carrega ao enfrentar a dificuldade. Robbins sempre diz: as crenças criam mapas mentais. E você vive dentro do mapa que carrega, não dentro do território real. Essas crenças também definem seus padrões emocionais. Uma pessoa que acredita ser insuficiente tende a viver em constante estado de alerta, medo ou ansiedade. Ela está sempre esperando que algo dê errado, porque sua identidade já está alinhada com essa expectativa. E, quando algo dá errado, o cérebro diz: viu? Eu te disse. Aos poucos, a vida se transforma em uma profecia autorrealizável. A crença cria visão, a visão cria emoção, a emoção cria ação e a ação cria o resultado que confirma a crença original. É um círculo fechado que aprisiona você em uma versão menor de si mesmo. Robbins explica que existe um detalhe ainda mais profundo: as crenças determinam o que você sequer tenta alcançar.
Pessoas que acreditam que podem melhorar procuram oportunidades, aprendem novas habilidades, enfrentam desafios. Pessoas que acreditam que não podem, nem tentam. Assim, o verdadeiro impacto de uma crença limitante não está apenas no resultado fraco, mas nos resultados que você nunca sequer buscou. Você deixa portas fechadas antes mesmo de tentar girar a maçaneta. E essa renúncia silenciosa, repetida ao longo dos anos, é uma das formas mais tristes de autossabotagem. Outro ponto importante é que as crenças moldam também suas expectativas em relação aos outros. Se você acredita que será rejeitado, vai agir com insegurança, parecer distante, hesitar em expressar suas ideias, e isso cria a rejeição que você temia. Se acredita que o mundo é hostil, vai interpretar gestos neutros como ameaças. Se acredita que nunca tem sorte, vai perceber apenas os eventos negativos e ignorar os positivos. Assim, você não enxerga a vida como ela é, mas como acredita que ela é, e isso determina tudo. Robbins ensina que crenças limitantes são como raízes profundas, invisíveis, mas capazes de sustentar ou destruir a árvore inteira. É por isso que mudar hábitos sem mudar crenças é praticamente impossível. Você pode até tentar se forçar a agir diferente por alguns dias, mas, se a crença por baixo da ação não mudar, seu comportamento será puxado de volta ao padrão antigo. Quando você acredita que algo é impossível, sua mente deixa de buscar soluções. Quando acredita que é possível, ela começa a procurar caminhos. Por isso, Robbins sempre diz que a crença é o ponto de partida da transformação. A questão é, como quebrar essas crenças? O primeiro passo, segundo Robbins, é questioná-las. Não com suavidade, mas com força. Perguntar a si mesmo: quem disse isso? Quando decidi acreditar nisso? Isso ainda faz sentido hoje? Essa crença me fortalece ou me enfraquece? Ela se baseia em fatos ou em emoções antigas? Esse tipo de questionamento abre rachaduras na estrutura da crença. E, por essas rachaduras, começa a entrar luz. O simples fato de perceber que uma crença é apenas uma interpretação, e não uma verdade absoluta, já é suficiente para começar a desmontar seu poder. E é nessa fissura que nasce a oportunidade de transformação. Porque, quando uma crença começa a perder força, você recupera a liberdade de escolher. E essa liberdade abre espaço para a consciência de que a autossabotagem não é destino, mas consequência de histórias antigas. É justamente essa consciência que prepara o caminho para o próximo passo. Perceber como o medo se disfarça de lógica para proteger suas crenças e manter você preso exatamente onde está. Quando as crenças limitantes se instalam e começam a moldar silenciosamente sua identidade, o próximo elemento entra em cena: o medo. Mas não o medo óbvio, aquele que paralisa imediatamente. Tony Robbins explica que a autossabotagem raramente se apresenta como um terror claro. Ela é muito mais sofisticada. O medo assume a forma de raciocínio lógico, de prudência exagerada, de justificativas que parecem sensatas. Em vez de você pensar estou com medo, sua mente diz, acho melhor esperar um pouco, talvez agora não seja o melhor momento, acho que isso não combina comigo, vou me preparar mais antes de tentar. Essas frases, que soam inteligentes e racionais, são na verdade versões refinadas do medo agindo para preservar suas crenças antigas e evitar qualquer mudança que ameace sua identidade atual. O cérebro humano gosta do previsível. Tudo que representa mudança é interpretado como possível ameaça, ainda que essa mudança seja positiva. Por isso, mesmo quando surge uma oportunidade de crescimento, sua mente começa a apresentar argumentos lógicos para recuar. Robbins diz que o medo, quando se disfarça de lógica, torna-se uma das forças psicológicas mais perigosas, porque você acredita que está sendo prudente quando, na verdade, está repetindo um padrão automático de proteção. E o mais traiçoeiro é que, quanto mais você repete esse padrão, mais convincente ele se torna. Você passa a ver os riscos antes mesmo de enxergar as possibilidades. Seu cérebro cria uma espécie de narrativa interna que parece sensata, mas cujo objetivo real é mantê-lo na zona de conforto. Esse processo acontece porque, no nível mais profundo, a mente humana está sempre tentando evitar dor. Qualquer possibilidade de fracasso, rejeição, humilhação ou exposição gera uma sensação de ameaça. Assim, o cérebro cria uma resposta emocional imediata, e essa resposta é rapidamente revestida de lógica. É como se a emoção dissesse não faça isso, e a lógica viesse em seguida explicar por que não faz sentido fazer aquilo. Robbins chama isso de racionalização emocional, a tendência de explicar decisões emocionais com argumentos supostamente racionais. A pessoa acredita estar no controle,
quando na verdade está apenas justificando o impulso de evitar desconforto. Esse mecanismo cria uma ilusão de sensatez. A mente começa a apresentar cenários catastróficos, exagerando dificuldades e minimizando benefícios. Uma simples tarefa vira um obstáculo enorme. O risco de falhar parece maior do que realmente é. O medo de se expor se transforma em convicção de que não é o momento certo. E a autossabotagem acontece exatamente aí, nesse ponto sutil em que o medo se camufla de inteligência. Robbins alerta que, quando você usa sua capacidade mental para justificar limitações, você fortalece a própria prisão que o mantém pequeno. Esse medo lógico também influencia a forma como você interpreta o futuro. Em vez de enxergar possibilidades, você vê ameaças. Em vez de imaginar o que pode dar certo, imagina tudo o que pode dar errado. Essa tendência molda não apenas suas decisões, mas sua visão de mundo. Você passa a acreditar que é realista, quando na verdade está apenas condicionado a esperar problemas. Robbins afirma que ser realista não é prever falhas, mas enxergar recursos. Porém, pessoas dominadas pelo medo disfarçado veem o mundo a partir de uma lente estreita, onde a segurança imediata vale mais do que o crescimento a longo prazo. Esse padrão também influencia comportamentos cotidianos. Quando você evita iniciar um projeto, adia uma conversa importante ou recusa uma oportunidade promissora, raramente percebe que está sendo movido pelo medo. Você diz a si mesmo que não quer errar, que não está pronto, que precisa de mais tempo. Mas a verdade é que ninguém nunca se sente completamente pronto para mudar. Robbins enfatiza que o sentimento de prontidão surge depois da ação, não antes dela. A mente só reconhece a capacidade quando você a exerce. Mas, se o medo lógico sempre vence, você nunca chega ao ponto de experimentar a ação que provaria sua própria competência. E aqui surge outro efeito. O medo, quando repetido, cria hábitos emocionais. Você começa a se acostumar a evitar desafios. A sensação de alívio ao adiar algo se transforma em recompensa. O cérebro registra aquele alívio como positivo, reforçando o comportamento de evitar. Com o tempo, evitar se torna automático. Essa é uma das formas mais profundas de autossabotagem, porque ela cria a falsa sensação de que você está se protegendo, quando na verdade está se limitando. Robbins é claro ao dizer que evitar não protege sua vida, protege sua zona de conforto. E a zona de conforto, embora seja agradável no curto prazo, é o local onde sonhos, talentos e potenciais são desperdiçados. O medo lógico também influencia como você percebe outras pessoas. Você pode interpretar críticas como ataques pessoais, quando na verdade são apenas opiniões. Pode ver oportunidades como riscos exagerados, mesmo quando outros as veem como portas abertas. Pode acreditar que os outros estão mais preparados do que você, quando todos, na verdade, lidam com inseguranças similares. Robbins afirma que a mente sob influência do medo cria histórias convincentes para justificar a própria paralisia. São histórias que parecem verdadeiras porque se encaixam perfeitamente nas crenças que você já carrega. E, assim, você se convence de que está fazendo escolhas conscientes, quando está apenas obedecendo a padrões antigos. Esse medo mascarado tem ainda outro efeito: ele distorce sua percepção de tempo. Você começa a acreditar que terá um momento ideal no futuro, um dia em que finalmente estará pronto para agir. Mas esse momento nunca chega, porque o medo sempre encontra uma nova justificativa para adiar. Robbins diz que o futuro se torna um depósito de desculpas, um lugar onde você coloca tudo o que não quer enfrentar agora. E essa ilusão cria a impressão de que você ainda tem tempo ilimitado para mudar, quando na verdade cada adiamento solidifica ainda mais o padrão que o mantém preso. E, como se não bastasse, o medo lógico produz um tipo de autossabotagem ainda mais cruel. Ele faz você acreditar que a mudança é mais perigosa do que permanecer como está. Você começa a pensar que tentar é arriscado demais, que falhar seria insuportável, que se expor seria uma ameaça real. Mas Robbins enfatiza que o verdadeiro risco está em não mudar. Porque o tempo vai passar de qualquer forma, e se você não romper o padrão, a vida que poderia ter vivido se perde. Essa percepção pode ser desconfortável, mas é exatamente ela que abre espaço para uma virada de consciência. Quando você entende que o medo está manipulando você por trás de raciocínios aparentemente sensatos, começa a enxergar que a lógica nem sempre é lógica, muitas vezes é apenas medo disfarçado. E é essa clareza que prepara o terreno para a próxima etapa. Porque, uma vez que você percebe como o medo controla suas ações de maneira sutil, torna-se possível olhar para outro aspecto igualmente poderoso da autossabotagem: o ambiente ao seu redor.
Ele também molda seus pensamentos, reforça suas crenças e alimenta seus medos. E, como Tony Robbins afirma repetidamente, ninguém supera um padrão interno vivendo em um ambiente que o empurra para baixo. Essa compreensão nos leva ao próximo capítulo, onde veremos como o contexto no qual você vive pode acelerar ou destruir sua capacidade de transformação. Entender que o medo se disfarça de lógica é essencial, mas essa compreensão não é suficiente para romper o ciclo da autossabotagem se você continuar inserido em um ambiente que reforça exatamente os mesmos padrões que tenta mudar. Tony Robbins destaca que o ambiente é uma das forças mais poderosas que moldam o comportamento humano, frequentemente mais forte do que força de vontade, disciplina ou motivação. Mesmo quando você toma consciência dos seus medos, identifica suas crenças limitantes e se esforça para agir de maneira diferente, tudo isso se torna extremamente difícil quando as pessoas e os contextos ao seu redor empurram você para a direção contrária. O ambiente funciona como um imã emocional e psicológico. Ele atrai você para os mesmos comportamentos, as mesmas emoções e os mesmos pensamentos que têm sido padrão por anos. Às vezes, o ambiente não é abertamente negativo. Ele simplesmente não apoia crescimento. E isso já é suficiente para frear sua evolução. Robbins explica que o ser humano é profundamente influenciado pela energia emocional das pessoas próximas. Se você convive com indivíduos que reclamam constantemente, que têm uma visão pessimista da vida ou que zombam de qualquer tentativa de mudança, sua mente absorve esse clima. Não porque você deseja ser assim, mas porque o cérebro humano foi projetado, desde tempos ancestrais, para se adaptar ao grupo para sobreviver. Mesmo quando você tenta manter pensamentos positivos, o ambiente negativo cria uma pressão sutil, silenciosa, mas contínua, que corrói o entusiasmo e enfraquece a determinação. Outro ponto crucial é que o ambiente reforça suas crenças antigas. Se você acredita que não é capaz e convive com pessoas que não valorizam seus esforços, não reconhecem seu progresso ou diminuem suas conquistas, sua mente interpreta isso como confirmação da crença limitante. Por outro lado, se você tenta mudar e as pessoas à sua volta respondem com críticas, ironias ou desprezo, seu cérebro registra isso como punição emocional. Robbins afirma que o ser humano é programado para evitar rejeição, e a simples possibilidade de ser criticado pode fazer você recuar. Assim, o ambiente cria uma sensação de risco psicológico que alimenta ainda mais o medo disfarçado de lógica, reforçando o ciclo de autossabotagem. O mais perigoso é que muitas vezes você não percebe o quanto seu ambiente o influencia. Você acha que suas decisões são totalmente suas, quando na verdade estão profundamente condicionadas pelo meio em que vive. Um grupo acomodado faz você se acomodar. Um grupo que tem medo de arriscar faz você evitar riscos. Um grupo que não sonha faz você acreditar que seus sonhos são exagerados. Robbins explica que a mente absorve padrões emocionais como se fossem vírus, silenciosamente, gradualmente, até que, quando você percebe, já está reagindo à vida com os mesmos medos, limitações e crenças do ambiente. Você começa a achar normal viver aquém do seu potencial, porque todos à sua volta parecem fazer o mesmo. E, claro, há também o ambiente físico. Um espaço bagunçado, desorganizado, barulhento ou desconfortável transmite ao cérebro a sensação de caos e falta de controle. Robbins afirma que o estado externo influencia diretamente o estado interno. Um ambiente que não favorece foco, ação ou clareza mental dificulta qualquer tentativa de mudança. Mesmo quando você tem boas intenções, o ambiente físico pode sabotar seu esforço, fazendo você se sentir mentalmente pesado, emocionalmente disperso ou fisicamente sem energia. O cérebro precisa de sinais claros para entender que é hora de agir. Um ambiente confuso envia o sinal oposto. A verdade é que ninguém consegue crescer de forma contínua em um ambiente que o puxa para baixo. E essa é uma das maiores ilusões da autossabotagem, a falsa crença de que você pode mudar sozinho, sem alterar o contexto ao seu redor. Robbins diz que essa é uma das armadilhas mais comuns, acreditar que força de vontade basta. Mas força de vontade é como uma bateria, funciona, mas descarrega rápido. Se o ambiente não recarrega você com energia, inspiração e clareza, a mudança se torna uma batalha diária e exaustiva. E, quando a mudança exige esforço demais, o medo lógico volta a comandar suas decisões, fazendo você desistir, adiar ou minimizar seus objetivos. O ambiente também determina seus padrões emocionais. Pessoas negativas criam um campo emocional de pessimismo que contamina até os mais determinados. Pessoas inseguras fazem você duvidar de si mesmo. Pessoas que vivem justificando sua própria estagnação influenciam você a criar desculpas parecidas.
Robbins explica que a mente humana é altamente contagiosa emocionalmente. Você pega emoções alheias sem perceber. E, quando se cerca de pessoas que vivem presas a seus próprios medos, sua mente absorve esses medos como se fossem seus. A autossabotagem, nesse caso, não nasce dentro de você. Ela é reforçada pelo clima emocional externo. Por outro lado, ambientes fortalecedores têm o efeito oposto. Conviver com pessoas que estão crescendo, que têm clareza, que se responsabilizam por suas vidas, que encaram medos e seguem adiante cria um campo psicológico onde a mudança se torna natural. Robbins diz que, quando você se conecta com indivíduos que já chegaram onde você deseja chegar, sua mente começa a acreditar que aquilo é possível. Você se inspira, se energiza, se expande. E, mais importante, você começa a ver que suas desculpas não são verdades absolutas. O ambiente funciona como um espelho emocional. Ele mostra o que você pode ser, ou o que você pode deixar de ser. Outro aspecto poderoso é a expectativa. Robbins enfatiza que as pessoas ao seu redor influenciam o que você espera de si mesmo. Quando você convive com pessoas que acreditam que você pode crescer, seu cérebro começa a internalizar essa percepção. A expectativa externa se transforma em expectativa interna. Mas quando convive com pessoas que esperam pouco de você, sua mente reduz automaticamente o padrão. Você se adapta ao nível emocional e psicológico do ambiente porque, para o cérebro humano, pertencer ao grupo parece mais seguro do que se destacar dele. Essa é uma das raízes psicológicas mais profundas da autossabotagem, o medo inconsciente de romper com padrões familiares. E não é só o ambiente humano que importa. Rotinas, hábitos, objetos e até sons formam o que Robbins chama de ecossistema emocional. Um ambiente que constantemente ativa distrações, redes sociais, conversas vazias, barulhos constantes, estimula o cérebro a buscar o caminho mais fácil. A mente se acostuma a estímulos rápidos e recompensas instantâneas. E, quando você tenta focar em algo importante, como um projeto pessoal ou uma mudança significativa, sua mente se rebela, buscando novamente o estímulo fácil. Isso cria a sensação de incapacidade que alimenta crenças limitantes. O ambiente, nesse caso, não apenas influencia, ele treina seu cérebro a evitar esforço. Porém, a boa notícia é que o ambiente pode ser transformado. Pequenas mudanças têm impacto enorme. Robbins afirma que você não precisa mudar tudo de uma vez, mas deve começar eliminando elementos que reforçam limitações e introduzindo elementos que reforcem crescimento. Isso pode significar reorganizar seu espaço físico, limitar convivência com pessoas que drenam sua energia, se conectar com grupos que incentivem ações concretas ou criar rotinas que sinalizem ao cérebro que você está entrando em um novo padrão de vida. Quando o ambiente muda, sua mente se transforma com muito mais facilidade, porque finalmente não está nadando contra a corrente. E essa transformação do ambiente é fundamental para o próximo passo no processo de romper a autossabotagem. Porque, uma vez que suas crenças são questionadas, que o medo é desmascarado e que o ambiente começa a se alinhar com sua nova identidade, surge um ponto decisivo: a maneira como você faz pequenas escolhas diárias. Tony Robbins enfatiza que são as microdecisões, aquelas quase imperceptíveis, que definem se você avança ou se sabota. Essas escolhas serão o foco do próximo capítulo, onde veremos como o destino não é moldado por grandes momentos, mas pelo conjunto de ações mínimas que você repete todos os dias. Quando Tony Robbins fala sobre romper o ciclo da autossabotagem, ele insiste em algo que muitas pessoas subestimam. Nada muda enquanto você continuar tentando transformar sua vida com a mesma identidade que criou o problema. É duro admitir isso, mas extremamente libertador quando finalmente entra na sua consciência. Você não muda de verdade quando apenas tenta ser disciplinado, força um novo hábito ou repete frases motivacionais. A transformação real acontece quando você troca a identidade sabotadora pela identidade que age, decide e cria resultados. E, segundo ele, isso não tem nada a ver com fingir, mas com assumir uma nova posição interna, uma que você já sente, mesmo que ainda não veja os resultados concretos. Para Robbins, identidade é destino. Você age de acordo com quem acredita ser. Se você se vê como alguém desorganizado, vai evitar sistemas que poderiam melhorar sua vida. Se acredita que não é bom o suficiente, vai sempre parar antes de alcançar o que quer. E se sua narrativa interna é a de alguém que sempre estraga tudo, o cérebro trata isso como uma ordem. Ele passa a selecionar memórias, emoções e comportamentos que reforçam exatamente esse padrão. Por isso, tentar forçar resultados sem mudar a identidade é como empurrar um carro com o freio de mão puxado. Você até se move,
mas avança devagar e se cansa rápido demais. A autossabotagem vence porque a base que sustenta tudo continua igual. E aqui entra a chave que ele ensina. Todos nós operamos a partir de 3 pilares: a nossa linguagem, o nosso foco e a nossa fisiologia. Esses 3 elementos formam o que ele chama de triângulo do poder pessoal. O problema é que a maioria das pessoas usa os 3 no modo errado, e sem perceber. A linguagem interna é negativa, cheia de rótulos e limitações. O foco está sempre preso no que pode dar errado. E a fisiologia é fraca, encolhida, passiva. Quando esses 3 se alinham, você cria um estado emocional que alimenta a sabotagem. Mas quando você reorganiza esses 3 elementos, você literalmente muda o seu estado, e ao mudar o estado, você muda a identidade momentânea, que, repetida ao longo do tempo, se torna identidade permanente. Robbins sempre enfatiza que identidade não é algo fixo, e sim uma construção ativa. Você escolhe quem está sendo agora. Isso não significa negar problemas ou tapar o sol com a peneira. Significa que você toma controle daquilo que você pode influenciar, o seu estado emocional. E o estado emocional define o que você acredita ser capaz de fazer. Pessoas que se sabotam vivem em estados de baixa energia, tensão e autocrítica, e esses estados fazem com que qualquer tarefa pareça impossível, criando uma espiral negativa. Mas quando você muda o estado, mesmo que temporariamente, abre espaço para ações que antes pareciam inacessíveis. Robbins diz que essa é a primeira porta para romper qualquer padrão destrutivo. O caminho é simples, mas não necessariamente fácil: interromper o padrão antigo e substituir por um novo imediatamente. Interromper o padrão significa identificar quando você começa a entrar na mesma história repetida, quando começa a procrastinar, quando se enche de dúvidas, quando pensa não vai dar certo, quando seu corpo encolhe ou sua respiração fica curta. Esse é o ponto exato em que a sabotagem começa. É o momento em que o cérebro tenta impedir que você avance porque acha que está te protegendo. Mas é justamente nesse instante que você precisa agir diferente do habitual, mesmo que pareça estranho ou desconfortável. É aqui que você inicia a mudança. Robbins ensina que qualquer mudança significativa exige intensidade emocional. Não basta dizer vou mudar. É preciso criar uma ruptura. E a ruptura acontece quando você interliga uma dor profunda ao padrão antigo e um prazer intenso ao novo padrão. Isso pode soar dramático, mas o cérebro funciona assim. Ele se move para evitar dor e buscar prazer. Se o antigo comportamento ainda parece confortável, seguro ou familiar, você sempre vai voltar para ele. Mas quando você associa aquele velho padrão à dor, perda de tempo, frustração constante, baixo senso de valor pessoal, oportunidades desperdiçadas, e associa o novo comportamento ao prazer, liberdade, respeito próprio, crescimento, força, a mente começa a colaborar em vez de resistir. O ponto central desse processo é que a identidade nova começa a se fortalecer não nas grandes conquistas, mas nos pequenos atos aparentemente insignificantes. Cada vez que você age mesmo quando não quer, você se prova algo novo. Cada vez que mantém uma promessa para si mesmo, seu cérebro registra: eu sou alguém que cumpre o que diz. Cada vez que escolhe um comportamento que te aproxima do que deseja, você cria uma pequena evidência interna. E identidade é formada por evidências. Quanto mais evidências, mais forte ela se torna. É por isso que Robbins diz que confiança não vem de acreditar, mas de agir, e repetir a ação até que seu cérebro não tem escolha senão aceitar que você é alguém capaz. Essa mudança de identidade também redefine como você lida com falhas. Pessoas com identidade sabotadora interpretam erros como provas de incapacidade. Já pessoas que assumem uma identidade fortalecida veem erros como ajustes, como parte natural do processo. Essa diferença muda tudo. Quando você para de se punir e passa a se orientar, você se movimenta com mais clareza e consistência. E a consistência é o que elimina a autossabotagem de forma definitiva. Porque quando você age consistentemente a partir da sua melhor versão, mesmo que não seja perfeito, seu cérebro começa a entender que esse é o novo normal. O antigo padrão perde força. A verdade é que você não se liberta da autossabotagem lutando contra ela diretamente. Você se liberta criando uma versão de si mesmo tão forte, tão coerente e tão alinhada com seus objetivos que a sabotagem simplesmente deixa de fazer sentido. Robbins explica que quando você vive com clareza de propósito, energia emocional elevada e uma identidade fortalecida, suas escolhas começam a se alinhar naturalmente ao que você deseja. A resistência diminui. As desculpas desaparecem. O medo permanece, mas não te controla.
Você se move de um lugar interno de poder, não de força bruta, mas de convicção. E a convicção é a raiz da transformação que permanece. Quando esse processo se consolida, uma mudança começa a surgir quase silenciosamente. Você passa a confiar em si mesmo de uma forma que antes parecia distante. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você finalmente sente que está no controle. Cada decisão deixa de ser um combate interno e passa a ser uma expressão da sua identidade renovada. E, nesse ponto, a autossabotagem não encontra mais espaço para operar. Você se tornou alguém incompatível com aquilo que te destruía. Essa é a verdadeira libertação que Tony Robbins quer que você alcance. A capacidade de dizer com segurança: agora, eu sou quem cria meu próprio caminho. Tony Robbins sempre afirma que a autossabotagem não desaparece com força de vontade, mas com consciência. E consciência, para ele, significa enxergar aquilo que você faz no automático, aquilo que você repete porque um dia acreditou que precisava ser assim. No fundo, a pessoa que se sabota não é fraca, preguiçosa ou incapaz. Ela está apenas obedecendo a uma programação antiga que, em algum momento da vida, pareceu proteger. O que Robbins quer que você entenda é que você não está quebrado. Você está condicionado. E tudo aquilo que é condicionado pode ser reprogramado. O que determina se você vai criar um novo destino não é o passado, mas o quanto você está disposto a assumir o comando agora. Segundo ele, a autossabotagem é um reflexo direto de 3 necessidades humanas: certeza, conexão e proteção emocional. Quando você teme falhar, seu cérebro inventa desculpas para evitar a dor. Quando você teme perder a identidade que conhece, mesmo que ela doa, seu cérebro te puxa de volta ao velho padrão. Quando você teme crescer e ser visto, ele cria formas sutis de te paralisar. Mas Robbins insiste que nenhum desses medos é realmente seu. São ecos antigos, aprendidos, herdados ou instalados por experiências que já não representam quem você é hoje. A chave é reconhecer que você já tem maturidade, força e consciência para tomar decisões que a sua versão antiga nunca conseguiria tomar. E quando essa percepção desperta, tudo começa a mudar. O processo final da transformação, para Robbins, envolve algo simples, mas profundo: criar uma nova referência emocional para o futuro. A maioria das pessoas vive ancorada no que deu errado, no que falhou, no que machucou. Elas usam o passado como prova de que o futuro será igual. Isso é autossabotagem funcionando em sua forma mais silenciosa. Mas se você decidir conscientemente imaginar um futuro onde você age com clareza, constância e poder pessoal, seu cérebro começa a reescrever as referências internas. Ele passa a enxergar o amanhã como algo possível, e não como uma repetição do ontem. Robbins diz que essa mudança é o que separa quem fica preso no ciclo e quem finalmente avança. Outro ponto que ele reforça é que todo crescimento envolve desconforto. Não existe identidade forte construída em terreno aconchegante. A autossabotagem, no fundo, é uma tentativa de evitar desconforto, mas ela cobra um preço muito maior: o arrependimento. Para Robbins, dor é inevitável, mas sofrimento é opcional. A dor da disciplina, da mudança, da ruptura é curta e transformadora. Já a dor da autossabotagem é lenta e constante. E quando você entende isso emocionalmente, não apenas intelectualmente, você cria uma motivação profunda para agir. Você percebe que não está lutando contra o medo, está lutando por uma vida que finalmente honra quem você realmente é. E é aqui que a filosofia dele de ação massiva entra como um golpe direto contra a sabotagem. Robbins acredita que, quando você cria um plano simples, específico e imediato, você impede a mente de inventar histórias. Um plano longo, complexo ou distante no tempo abre espaço para insegurança. Mas um plano direto, acionável e próximo cria movimento. E movimento gera clareza. Clarity follows action. A clareza segue a ação. Para vencer a sabotagem, você não precisa ter certeza de tudo. Você só precisa agir no próximo passo. A mente aprende com a ação, não com o pensamento. Esse é o ponto onde muita gente se trava. Elas esperam entender para agir, mas a verdade é que você só vai entender quando agir. Robbins também fala sobre o poder dos rituais. Ele diz que você não muda sua vida mudando tudo de uma vez. Você muda sua vida mudando aquilo que repete diariamente. O cérebro ama repetição, ama consistência, ama padrões. Portanto, se você quer substituir um padrão sabotador, você precisa instalar um padrão fortalecedor que seja pequeno o suficiente para ser feito todos os dias, mas poderoso o suficiente para, somado ao longo do tempo, transformar sua identidade.
Pode ser acordar e respirar fundo por 2 minutos. Pode ser escrever uma intenção, ajustar sua postura, repetir uma decisão fundamental, dar um passo imediato em direção a algo que você vinha adiando. São rituais simples, mas alinhados com a nova identidade que você está criando. E quando esses rituais se acumulam, algo extraordinário acontece. Você começa a se ver de um jeito completamente diferente. Essa mudança não vem com fogos de artifício, vem com uma sensação silenciosa de agora eu posso. Você sente que tem domínio sobre si mesmo. Sente que é capaz de lidar com desafios sem voltar para a velha narrativa. Sente que a vida que deseja não está a quilômetros de distância, está sendo construída agora, peça por peça. Robbins chama isso de momentum emocional, e quando você alcança esse momentum, o comportamento sabotador perde força até desaparecer. Não porque você o destruiu, mas porque você evoluiu para um nível onde ele simplesmente não cabe mais. Por fim, Robbins deixa sempre uma verdade direta. Sua vida muda quando você decide que ela não vai mais voltar a ser pequena. A autossabotagem é uma versão limitada de você, sustentada por medos que já não fazem sentido. Quando você finalmente percebe que merece mais do que sobreviver emocionalmente, você começa a agir como alguém que exige mais de si e do próprio destino. O mundo não muda primeiro, você muda. E quando você muda, sua energia muda. Suas escolhas mudam. Seus padrões mudam. E, inevitavelmente, seus resultados mudam. O que começa como um ato de coragem se transforma em uma nova forma de existir. E é nesse ponto que você entende, com absoluta clareza, que nada te prende além de você mesmo. O ciclo da autossabotagem só continua enquanto você permite. Quando você escolhe conscientemente romper o padrão, assumir uma nova identidade, criar rituais que sustentem essa identidade e agir apesar do medo, você se torna alguém capaz de dirigir a própria vida com força, foco e propósito. É isso que Tony Robbins quer que você enxergue. A liberdade que você busca não está fora, está dentro. A partir do momento em que você toma posse dela, você não apenas elimina a autossabotagem, você se transforma na pessoa que sempre quis ser, e que sempre existiu em você, esperando ser liberada.